confirmados com Covid-19 estiveram em instituições de ensino, elevando assim o risco de transmissão nessas instituições. Assim, a Autoridade Nacional e as autoridades regionais de saúde recomendaram tecnicamente o encerramento da Escola Básica e Secundária de Idães, em Felgueiras, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, do ICBAS e do edifício onde funciona o curso de História da Universidade do Minho. Estamos neste momento a avaliar se outras medidas serão necessárias. Entretanto, ficam também temporariamente suspensas as visitas nos hospitais, lares e estabelecimentos prisionais da região norte. Recomenda-se ainda o adiamento de eventos sociais. Reconhece-se o potencial impacto social e económico destas decisões e sabemos que devem imperar sempre a proporcionalidade e o bom senso na sua tomada. É por isso que a decisão sobre encerramento de escolas e outras instituições, assim como a duração desse encerramento, deve ser avaliada caso a caso, criteriosamente, e acompanhar a evolução do conhecimento sobre o comportamento da Covid-19, tendo-se ainda e dando-se conta das medidas julgadas necessárias oportunamente. Para já, aquilo que queríamos partilhar com todos era este conjunto de informações, dentro da lógica que acabei de vos expor e colocar-nos agora à disposição para as questões que entendam colocar. Muito obrigada. Sr. Ministro, em direto para o jornal da SIC, dizia há pouco que este encerramento destas duas universidades, do departamento universitário destas duas escolas, era uma medida proativa para que, enfim, lá fora a comunidade perceba melhor o que é que está a acontecer. Pode explicar melhor esta proatividade? Qual é a intenção do Governo nesta decisão de encerrar estas escolas? Muito obrigada, Dulce Alzedas, pela sua questão. Aquilo que procuramos fazer foi, de facto, adiantar-nos em relação aos acontecimentos. Sabemos que dos 5 casos, para além dos 5 casos importados que temos no país, temos um deles com ligações muito fortes a um cluster. E que esse caso... Interromper, portanto, quando falam num cluster, falam num pequeno grupo de doentes diagnosticados. Num pequeno grupo de doentes diagnosticados. Vale a pena dizer-vos também que dos casos, dos contactos destes casos que atualmente estão em vigilância pelas autoridades de saúde, são 412 casos em vigilância pelas autoridades de saúde, há mais de 200 que são contactos com ligação a um destes casos. E, portanto, aquilo que a prudência e a necessidade de adoção das medidas proporcionais, mas adequadas à salvaguarda da saúde pública, recomendaram, a Autoridade de Saúde que recomendou também essa decisão ao Ministério da Saúde, foi, de facto, este conjunto de medidas que, como vos disse, em função da avaliação de risco, poderão ser alargadas nas próximas horas ou nos próximos dias. Nos últimos dias tem havido... E a Sra. Diretora-Geral de Saúde irá tecnicamente ajudar-me também nesta resposta. A questão é que uma opção do tipo daquela que acabamos de tomar e de comunicar prende-se com uma avaliação de risco. E a avaliação de risco é função daquilo que são as circunstâncias epidemiológicas, como eu disse, locais e regionais. E, portanto, neste momento não haverá motivos, tanto quanto conhecemos da avaliação de risco que as autoridades têm feito, para replicar esta medida ou para escalar esta medida. À medida que formos acompanhando a situação, poderemos, de facto, alargar estas medidas e esperamos também poder levantá-las logo que a situação recomende. Sr. Ministro, falou em 400 pessoas que estão em vigilância. Nos últimos dias tem havido algumas dúvidas por parte da comunidade em relação àquilo que é a vigilância. Portanto, estas 400 pessoas estão isoladas socialmente em casa ou não? Eu vou pedir a ajuda da Sra. Diretora-Geral de Saúde, se não se importam. Muito boa noite. Destas 400 pessoas, há vários tipos de medidas tomadas de acordo com a proximidade que estas pessoas tiveram a um caso confirmado. Portanto,
temos pessoas que estão em vigilância apenas, e esta vigilância pode ser passiva, feita pelos próprios, ou vigilância ativa, mas temos muita gente, nomeadamente na região norte, ligados a este conjunto, a este grupo de doentes que fazem parte do mesmo foco, que estão, de facto, em casa, em isolamento profilático voluntário. Portanto, muitas destas pessoas aceitaram ficar em casa em isolamento profilático voluntário e estão sob vigilância ativa dos delegados de saúde, das autoridades de saúde. E tem sido através desta vigilância ativa que tem sido possível detectar novos casos suspeitos para validação, como disse a Sra. Ministra. E, portanto, é em função deste risco que vamos aconselhando e tomando medidas. Eu vou insistir, estes casos que estão a ser vigiados, e sobretudo aqueles que estão em isolamento, tem havido, pelo menos, tem havido notícias de diferentes informações por parte da linha de saúde 24. Numas situações, alguém da linha diz para as pessoas ficarem em casa, isoladas, noutras que podem sair à rua e trabalhar. É capaz de nos explicar melhor o porquê desta diferença de atuação? Muito bem, porque é avaliado o risco e é diferente um contacto íntimo, próximo, intenso, prolongado entre duas pessoas de um contacto esporádico entre essas duas pessoas. É diferente ter vindo de uma área afetada, do epicentro de uma área afetada, do que apenas de uma região ou de um país que tem casos. É diferente ter estado com um doente Covid-19 ou não ter estado com um doente. E, portanto, os enfermeiros da linha Saúde 24 têm algoritmos que percorrem e vão aconselhando de acordo com o risco que identificam para cada pessoa. Por isso, para pessoas diferentes e para riscos diferentes, o aconselhamento terá que ser necessariamente diferente. Muito bem. As visitas em alguns hospitais são aqueles 2 hospitais do Porto onde há doentes internados, nomeadamente o São João e o Santo António, ou em todos os hospitais do país? Por medida de precaução em saúde pública, como foi dito, proativamente decidimos não recomendar, desaconselhar visitas, suspender visitas em todos os hospitais, em todas as prisões e em todos os lares da região norte do país. São medidas temporárias, não terão um impacto muito substantivo na vida social e na vida económica das comunidades e, portanto, por precaução em saúde pública, na região norte, temporariamente estão suspensas as visitas a pessoas que estão em instituições, nomeadamente as que foram referidas, hospitais, prisões e lares, sobretudo aqueles em que estão idosos, obviamente. Conferência de imprensa